Boa noite a todos. Uma satisfação estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo quanto Ele tem realizado em nosso favor. Queremos bendizer o nome dEle, pelo que Ele é, por tudo que Ele faz, o Deus maravilhoso a quem nós servimos. E é sobre este Deus que eu gostaria de meditar com você nesta noite, especificamente sobre o Deus presente, porque é muito evidente na palavra de Deus que o Senhor se faz presente na vida dos seus servos, na vida daqueles que o buscam. E como ainda hoje existe pessoas que glorificam e exaltam o nome do Senhor, esta mensagem que está na palavra de Deus é muito atual, porque ela se aplica também aos nossos dias. Eu vou ler um texto bem antigo, no segundo livro da Bíblia, capítulo 33. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 12 até o versículo 17. E neste texto a palavra do Senhor diz o seguinte: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Como eu disse, é um texto bastante antigo, né? É um episódio da época de Moisés, portanto, há muito tempo, mas este mesmo Deus que disse para Moisés: Eu te conheço por nome, e por isso vou fazer o que tu estás dizendo, ou seja, estás pedindo, ou seja, a minha presença vai estar contigo, é o mesmo Deus a quem nós servimos e diz a mesma coisa para nós hoje. Eu diria, para começo de conversa, que o maior anseio do cristão deve ser, ou pelo menos deveria ser, estar na presença de Deus. E nós vamos ver algumas razões para isso. Mas de antemão já adianto que qualquer que seja a razão que nós busquemos na palavra do Senhor, ainda é muito pouco para a gente medir a importância da presença de Deus na nossa vida e a maravilha que isso representa, o gozo que isso traz, porque de fato Deus se agrada, se compraz de estar no meio dos seus servos.
E é isso que nós vamos ver. É interessante a gente fazer algumas perguntas, né, em relação a este assunto. A primeira é: a quem Deus se faz presente? A quem Ele se revela, né? Para quem Ele se mostra? Para quem Ele se deixa conhecer? Com quem Ele vai caminhar? Com quem Ele vai andar? E se a gente buscar na palavra de Deus, e eu vou trazer alguns textos que vão responder para nós os questionamentos que eu vou fazer, nós vamos ver nesses textos como realmente o Senhor, Ele está presente, a quem Ele se faz presente. E eu selecionei algumas coisas aqui para a gente pensar em relação a essa primeira pergunta. E eu diria que o Senhor se faz presente àqueles que são contritos de coração. Se a gente observar o salmista no Salmo 51, versículo 17, nós vamos ver que o salmista reconhecia isso. Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vejamos a profundidade do que está aqui neste texto. Se o salmista percebeu que o Senhor não despreza aqueles que têm um coração quebrantado, o salmista estava querendo dizer o seguinte: se alguém tem o coração quebrantado, conta com a presença de Deus. Significa dizer que o Senhor está presente numa vida cujo coração é quebrantado. E o que é ter o coração quebrantado? É ter um coração voltado para o Senhor, um coração que reconhece a própria fragilidade, a própria necessidade, e reconhece que o Deus poderoso é que consegue suprir essa fragilidade, essa necessidade. O coração quebrantado é o coração que está disposto a apresentar ao Senhor a sua carência. É o coração que leva a pessoa a agir de uma forma ou de outra. Se o coração está quebrantado, vai fazer com que a pessoa se aproxime de Deus como alguém que é carente dele, e não como alguém que vai se mostrar como os fariseus tentavam mostrar e dizer: olha, eu não sou como esse daí, como esse publicano, como esse pecador, eu faço isso, eu faço aquilo. É a prova de que esse coração não está quebrantado. Um coração quebrantado chega para Deus e diz: Senhor, tu sabes como eu sou carente de ti. Tu sabes como eu preciso da tua fortaleza. Pois é, o salmista Davi, no Salmo 51, diz que a um coração quebrantado Deus não despreza. Ou seja, Ele está presente na vida cujo coração é quebrantado, contrito diante de Deus. Mas Deus também se faz presente àqueles que o buscam. Buscar a Deus é primeiramente estar interessado nele, na pessoa dele, não nas bênçãos que ele pode conceder, não nos favores que ele pode dar,
mas interessado na pessoa de Deus, na companhia de Deus. E a gente vê, por exemplo, Jeremias, o profeta do Senhor, transmitindo uma palavra da parte de Deus em relação a isso, que comprovam para a gente como Deus se faz presente na vida daqueles que de fato o buscam. Olha o que é que diz o profeta em nome do Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Serei achado de vós. Percebeu como esta expressão que o Senhor está dizendo por intermédio do profeta Jeremias implica que ele está sendo achado por alguém que o está buscando? É exatamente isso. É preciso haver um interesse, uma vontade, uma atitude de buscar o Senhor, de estar perto de Deus. E automaticamente, quando isso acontece de coração, ou seja, o coração está contrito e esta pessoa realmente quer buscar o Senhor com certeza se faz presente. Louvado seja Deus. O Senhor está presente, Ele se faz presente àqueles que amam estar em sua presença. O salmista, no Salmo 84, versículo 1, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui, na verdade, o salmista não está se referindo a um prédio, a um monumento, a um edifício, porque os seres humanos eles são muito voltados a lugares físicos, a coisas palpáveis. Mas, se nós formos ver no original, nós vamos entender que o salmista está aqui falando da presença de Deus. Quão amável é estar em tua presença. Esse amor pela presença de Deus atrai essa presença. O Senhor se faz presente na vida daqueles que amam estar com Ele. E aí é importante que nós, como servos de Deus, façamos uma análise, uma autoanálise. Vejamos como realmente nós estamos nos comportando em relação à presença de Deus. Nós amamos estar na presença de Deus? Nós amamos estar com Ele, orando a Ele? Nós experimentamos parar tudo que nós estamos fazendo e simplesmente contemplar essa presença de Deus, ainda que não tenhamos nada para pedir a Ele? Por um momento, por algum tempo, estar na presença de Deus, porque é gostoso estar na sua presença, é maravilhoso estar com Ele. Nós amamos realmente estar com Ele? Ou o nosso relacionamento com Ele é apenas de me dar, eu quero, eu preciso? Não. O cristão precisa amar estar na presença de Deus. Deus se manifesta àqueles que amam estar em sua presença. Ele é o Deus presente na vida daqueles que têm um coração contrito, na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que amam estar em sua presença. Louvado seja Deus. A segunda pergunta que nós fazemos em relação a esse Deus presente é: como Deus se faz presente? Como?
E aí eu trouxe para nossa reflexão 3 respostas para esta pergunta. Tudo com base em algum texto da palavra de Deus. A primeira é o seguinte: nós poderíamos responder que Deus se faz presente nas situações comuns do dia a dia. Infelizmente, às vezes a gente não percebe, porque não busca, porque não presta atenção. Mas o Senhor se faz presente nas situações comuns, corriqueiras, que se repetem no dia a dia. Quer ver 2 exemplos da palavra de Deus? Eu vou trazer aqui. O primeiro é no livro de 1 Samuel. Os dois estão no primeiro livro de Samuel. O primeiro versículo, o primeiro texto é no capítulo 1, versículos 12 e 13. E o segundo no capítulo 4, versículo 6. Olha, vamos ver aqui os versículos 12 e 13 do capítulo 1 de 1 Samuel. Lá a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, perseverando ela... Desculpa, não é esse texto. É Êxodo capítulo 13, versículo 21. Nas situações comuns do dia a dia. Olha, ele diz o seguinte, capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Essa situação aqui, vocês que leem a palavra de Deus sabem que era a situação da caminhada dos israelitas que saíram do Egito em destino à terra prometida, né, a terra de Canaã. E a jornada se tornou muito longa e o Senhor estava presente no meio do povo na situação do dia a dia. Ou seja, isso aqui não é uma situação esporádica, especial, não, era no dia a dia. A presença de Deus estava com eles numa nuvem. De dia, como uma nuvem que amortecia, né? Diminuía o calor do sol, e à noite aquela mesma nuvem se transformava numa nuvem de fogo para iluminar e ao mesmo tempo aquecer aquela multidão que caminhava no deserto. Ou seja, a presença de Deus, ela se dá em situações comuns do dia a dia. A presença de Deus ali no deserto fazia com que os israelitas pudessem caminhar de dia e de noite, porque a presença de Deus estava ali, dando-lhes um pouco de condição favorável durante o dia e também durante a noite. Durante o dia aplacando o calor do sol, durante a noite aquecendo, de forma que eles continuavam andando. O que a gente aprende com isso? No nosso dia a dia, nas situações normais que nós temos, nos nossos compromissos do dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades na nossa casa, com a nossa família, nós podemos contar com a presença de Deus. Experimente perceber isso no dia a dia. Deus está com você quando você se levanta, quando você vai para o trabalho, quando você está no trabalho, quando você volta do trabalho para casa, quando você vai dormir. A presença de Deus está ali na vida daqueles que estão servindo ao Senhor. É importante a gente fazer esse exercício de sempre renovar a nossa consciência de que a presença de Deus está conosco, mesmo nas situações comuns do dia a dia.
Porque às vezes a gente tem a tendência de imaginar que Deus se faz presente apenas quando eu estou desesperado, pedindo algo a Ele, aí Ele vem e se faz presente. Mas nas situações do dia a dia, as situações normais, eu tenho a tendência de imaginar que sou eu que resolvo, que sou eu que faço, sou eu que sei fazer. Não, Deus quer fazer parte da nossa vida no dia a dia. A presença de Deus, ela quer ser constante na nossa vida. Mas Deus também se faz presente como? Nas situações fora do comum. E aí sim eu vou citar 2 exemplos, porque a gente pode ver que Deus se manifesta tanto nas situações tristes como nas situações alegres. E eu vou trazer o exemplo da mesma pessoa, a mãe de Samuel, Ana, que vocês conhecem. No capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, no versículo 12 e no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagado. No capítulo 4, versículo 6, diz assim: E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz tão grande, que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Veja bem, aqui a gente tem, no primeiro exemplo, a situação de tristeza, né? Uma mulher que estava sendo perseguida por uma rival, vocês conhecem a história, era o maior desejo da vida dela ter um filho, e ela orava ao Senhor. E ela orava no seu coração, mesmo sem falar palavras com som, emitindo sons, mas ela balbuciava. E por que ela fazia isso? Porque ela sentia a presença de Deus. Mas ela não estava triste? Estava, mas ela sentia a presença de Deus. Só consegue orar de verdade quem sente a presença de Deus. Só consegue realmente conversar com o Senhor quem sente que o Senhor está presente. Mesmo que seja numa situação de tristeza, de difícil, como esta que Ana estava passando. Depois, mais na frente, no capítulo 2, a gente vê ela agradecendo, louvando ao Senhor, porque Deus lhe concedera aquilo que ela tinha pedido. Ou seja, ela tanto sentia a presença de Deus naquele período de tristeza, como também sentia a presença de Deus em período de alegria. E o outro versículo que eu li é a situação em que o povo louvou ao Senhor com grande júbilo, porque a arca do Senhor era vinda ao arraial, né, ao ajuntamento, ao agrupamento de pessoas dos israelitas. Lembre-se, a arca era o símbolo da presença de Deus. Isso trazia alegria para o povo. Logo, o que eu quero que a gente entenda é: Deus se manifesta tanto em situações de tristeza como em situações de alegria. Nós é que precisamos perceber. Então, se realmente nós entendemos que o Senhor está presente independentemente da circunstância, nós vamos estar em comunhão com Ele, qualquer que seja a situação. Louvado seja Deus. Eu falei há pouco sobre Ana e vou falar de novo sobre ela, porque a outra resposta que eu
pensei aqui para responder a pergunta que eu fiz, como Deus se faz presente, respondendo às orações. Deus se faz presente respondendo às orações. E Ana é um exemplo disso. No capítulo 1, versículos 26 e 27, ela diz, olha, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo. Ela está falando para Eli. Para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Está vendo como a presença de Deus, ela vem para responder às orações? Nenhuma oração fica sem resposta. Deus responde, ainda que a resposta dele não seja de acordo com a minha expectativa, mas ele responde. Por quê? Porque ele está presente. No caso aqui a gente tem um exemplo de resposta que coincidia com o desejo daquela mulher. Ela tinha o desejo de ter um filho e ela votou ao Senhor. Ela prometeu que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela o entregaria para servir ao Senhor. E ela agora está cumprindo o seu voto. Ela chega para o sacerdote Eli e conta a história e diz, olha, eu sou aquela mulher que o Senhor disse que estava embriagada, porque eu estava aflita de coração e não conseguia sequer orar em voz alta, mas a presença de Deus estava comigo. Sou eu que estou dizendo. Mas ela realmente está mostrando ali para o sacerdote Eli que naquele momento de dificuldade o Senhor estava com ela. E agora ela está feliz porque a presença de Deus continua com ela. Deus responde a sua oração. Ela então está ali para cumprir o seu voto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, resumindo, como Deus se faz presente? Ele se faz presente nas situações normais, né, do dia a dia. Ele se faz presente também nas situações fora do comum, sejam elas situações agradáveis ou desagradáveis, tristes ou alegres. E ele se faz presente respondendo às orações. Nós vamos então para a última parte da nossa reflexão. Para que Deus se faz presente? Deve ter uma razão, né? Ou devem ter razões para o Senhor se fazer presente. Ele é Espírito, nós somos seres humanos, né? Temos corpos físicos, Deus não tem, mas Ele se faz presente nesses seres humanos. Para quê? Com que objetivo o Senhor se faz presente? Eu também elenquei aqui 3 exemplos da palavra de Deus para evidenciar essa finalidade ou essas finalidades para as quais Deus se faz presente. A primeira, eu anotei aqui, é para ser companheiro. E tomei como base o versículo 5 de Josué capítulo 1, quando Deus diz para o próprio Josué o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você já pensou escutar isso de Deus, né? Não te deixarei, nem te desampararei. O que é que Deus está dizendo? Josué, eu vou ser seu companheiro. Companheiro é fazer companhia. Fazer companhia é estar com o outro. Quando? Sempre. É isso que Deus é. É por isso que Ele se faz presente. Para quê? Para ser companheiro.
Você já imaginou isso? Eu fui daqui pro Cais do Porto, eu fui daqui pro Passarel, eu fui daqui para um outro lugar, eu fui daqui para um outro estado, eu fui daqui para Juazeiro do Norte, e o meu Senhor foi comigo. Aleluia! O meu Senhor foi comigo, voltou comigo. Por quê? Porque Ele é meu companheiro. A sua presença está para que Ele seja companheiro. É isso que Ele está dizendo para Josué. Olha, ninguém se susterá diante de ti, porque tu não estarás sozinho. Eu vou estar contigo. Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Eu não te desampararei, eu não vou te deixar. Aleluia! A outra resposta que a gente também pode dar para essa pergunta, para que Deus se faz presente, é para proteger. E aí eu tomei como base 2 textos da palavra. O primeiro é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor estava presente. Os israelitas, começaram a louvar com júbilo, com alegria ao Senhor. O Senhor se fez presente e desbaratou os inimigos, espalhou. Eles mesmos trataram de se digladiar, mutuamente, e os servos de Deus ficaram protegidos. Por que Deus se faz presente? Para que Ele se faz presente? Para proteger. Às vezes nós não temos consciência da proteção que nós estamos recebendo. Algumas vezes a gente percebe, por que eu passei isso? Por que eu estou aqui são e salvo? Foi um milagre. É porque Deus estava presente na sua vida e lhe protegeu. A presença de Deus tem essa finalidade, nos dar proteção. E a proteção mais importante não é a física, é a proteção espiritual, porque as hostes infernais, o Deus deste século, ele não cessa de perseguir aqueles que servem ao Senhor. Mas ele é um derrotado. Por quê? Porque assim como Deus disse para Josué que não o desampararia e estaria com ele, sempre Deus diz também para nós, ele estará presente na nossa vida. E se ele está presente na nossa vida, ninguém se susterá diante de nós. O que a gente precisa ter é essa consciência e agradecer todo dia por essa presença, porque o Senhor veio para nos dar livramento. Louvado seja Deus. O outro texto é Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Poderoso para te salvar, para te dar livramento, proteção. Louvado seja Deus. É esse Deus maravilhoso que se faz presente para dar proteção aos seus servos. Em último lugar, mas não menos importante, a gente poderia responder: para que Deus se faz presente? Para ensinar, providenciar o suprimento das nossas necessidades e para nos orientar. Em Neemias capítulo 9, versículo 20, está dito assim: e deste o teu bom espírito para os ensinar.
e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. O que é que a gente vê aqui? A presença de Deus ensinando, a presença de Deus suprindo as necessidades, né? De alimento, de água. Louvado seja Deus. A presença de Deus é para isso, é para nos prover aquilo que nós necessitamos. Mesmo as coisas físicas. Mas eu estou trazendo o alimento para minha casa porque eu estou trabalhando. É verdade, mas é a presença de Deus que está lhe dando condição para que você possa trazer esse suprimento. Então, em última análise, quem está providenciando é o Senhor. Ele é que é o Deus da providência. Louvado seja Deus. Também aqui está dizendo, o teu bom Espírito, ele foi dado para nos ensinar. Se queremos realmente ter a sabedoria verdadeira, temos que estar com a presença do Senhor na nossa vida. Esse Espírito do Senhor é que foi dado para nos ensinar. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que é isso? Orientação, né? Orientação. Por onde você tiver que ir, a presença de Deus estará para quê? Para orientar. Já imaginou, irmão, se nós sem a orientação do Senhor, sem a presença de Deus na nossa vida, quanta cabeçada nós iríamos dar? Mas como o Espírito de Deus veio para morar em nós, ele nos orienta. Meu servo, não é por aí. Você está pensando que esse caminho é bom? Não vá por aí não. Saia daí, venha por aqui, né? Senhor, mas é tão estreitinho. Sim, mas esse é o caminho adequado. Louvado seja Deus. A presença de Deus para nos orientar. Louvado seja Deus. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Este é aquele que nos guia, e para ele nos guiar é preciso que ele esteja presente. Então, para que o Senhor se faz presente na nossa vida? Para nos guiar, para nos orientar, para nos dar a sabedoria que nós precisamos, para providenciar o que nós necessitamos. Louvado seja Deus. E eu finalizo esta reflexão dizendo o seguinte: não siga adiante sem a presença de Deus. Amém? Não siga adiante sem a presença de Deus. Vá, mas vá com a presença de Deus. Sabe o que Moisés disse, né? Você ouviu a leitura? Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Que estas possam ser as nossas palavras. Senhor, vai conosco. Senhor, vai comigo. Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou. Se tu não puderes ir comigo, então eu também não posso ir. Não vá adiante sem a presença de Deus, porque você é servo, é serva dele, e nós somos submissos a ele. Ele sabe o que é melhor para nós. A sua presença, ela é o bastante na nossa vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.